falar em informação, a gente já volta com a entrevista ao vivo aqui, presencial nos estúdios da Rio. Vamos conversar com o prefeito de Indiaroba. E tem novidades, hein? Uma administração que está trazendo aí algumas novidades, Muitas inclusive novidades, a utilização do camarão na merenda escolar. Isso tem sido motivo realmente de destaque. Vamos à entrevista? Vamos à entrevista com o Adinaldo Nascimento, aqui ao vivo. Entrevista. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo, né? Bom conversar com você nesta manhã, principalmente quando a gente vê que as políticas públicas estão sendo muito bem utilizadas lá em Indiaroba, entre elas essa que eu acabei de citar, né? Você está aproveitando uma coisa que vocês têm para, enfim, valorizar a produção e, ao mesmo tempo, transformar esse camarão, vamos dizer assim, em algo do dia a dia mesmo das crianças que precisam de uma merenda escolar mais robusta. E é uma proteína, diga-se de passagem, né, Priscila? Muito importante. Eu brinco sempre, nós temos um grande amigo que trabalha com produção de camarão, ele diz, uma proteína barata, André. Vai comprar 1 quilo de carne e 1 quilo de camarão, você vê o que é mais barato. Filé mignon, não posso nem falar, tá realmente Seja bem-vindo. complicado. Nós que agradecemos, é sempre uma grande honra poder estar aqui. A gente que acompanha, né, através dos diversos formas de comunicação, esse trabalho tão profissional e ético que vocês fazem. Obrigado. E aí, essa ideia do camarão surgiu quando? Como é que foi? Conte pra gente. Então, André e Priscila, a gente sempre está vocacionado a fortalecer a economia local. Esse tem sido um dos grandes desafios de todos os gestores, e a gente tenta levar isso com muita responsabilidade. E aí, observando, e você já deixou a deixa, né? Nós estamos vivendo um momento de alta de preços, né, da carne bovina. Nós temos todo um incentivo, né, meio que cultural, né, de que consumir carne bovina é importante. Né, e a gente, é um hábito nosso. É um hábito nosso, né, brasileiro. E a gente, quando estamos bem de vida, a gente come carne, né, carne bovina. Né? E o camarão é um produto local. Né? Nós temos 65 produtores de camarão. Desses 65, André e Priscila, a gente tem 15 que têm a declaração de aptidão ao PRONAF. E desses que têm a declaração de aptidão ao PRONAF, eles também têm um instrumento muito importante, que é a licença ambiental. Então, pela lei federal, a gente tem que comprar no mínimo 30% da agricultura familiar. A gente sempre comprou frutas e hortaliças, né? Mas a gente queria dar esse passo. Sim. E ouvindo a comunidade escolar, ouvindo os parceiros, aí é importante a gente citar a Indagro, o SEBRAE, Conselho Municipal, né, de Alimentação Escolar, Secretaria da Educação e a comunidade escolar, né? Você precisa ver a alegria dessas crianças, são 3.500 crianças em 15 escolas. A gente chegou à conclusão de que era importante a gente dar esse passo, colocando uma vez por semana, 2 quilos por ano. Para você ter uma ideia, a nossa per capita nacional são 600 gramas, né? Então os nossos alunos estão consumindo esse ano de 2022 2 quilos ao ano. Sim. E totalizando aí um investimento de R$430 mil, fazendo com que a proteína fosse substituída pelo camarão, e a aceitação é algo assim extremamente satisfatório e que nos deixa muito felizes. A garotada está gostando, pelo visto, né? Extraordinário, né? E a gente, Priscila, tem uma deixa que a gente não diz o dia que tem camarão. Para forçar ainda, né? Exatamente, né? Para forçar, né, no bom sentido, né, essa expectativa de que dia tem um camarão na alimentação escolar. E vocês, inclusive, são referência, né? Nós acompanhamos no cenário nacional, vocês hoje são uma espécie assim, de piloto. A gente recebeu a visita aqui, né, dos representantes do Ministério, né, para acompanhar um pouquinho desse trabalho, o Ministério da Agricultura e Pesca, porque é importante ter uma referência em um município onde isso está dando certo, até para replicar no país. Exatamente. A gente teve a Câmara Técnica da FEComércio, né, de pescado, a gente teve o Ministério da Agricultura, o ex-ministro Grigolin também esteve. Também Grigolin esteve aqui, foi lá. Em missão, né? E a gente percebe de que há uma grande possibilidade, né? Há todo também o interesse dos pré-candidatos a governadores. O Fábio Tidieri já esteve lá em loco visitando. Né? Porque, André, se o governo do estado abraçar essa causa, a gente está dando uma grande contribuição para o setor, e a gente sabe que aí tem uma demanda muito grande. Sergipe tem muitos alunos. E a gente pode dar uma contribuição importante. Com certeza. Eu espero que, a partir do ano que vem, seja qual for o governador, implante, né,
a utilização do camarão na merenda escolar. Veja, Priscila, a gente está falando aí, por uma cidade como Indiaroba, 3.500 alunos. 3.500 alunos. Nós estamos falando aí de um investimento médio de R$500 mil, né? Quer dizer, se a gente colocar o Estado de Sergipe, o governo, num processo como esse, obviamente, nós vamos ampliar e muito esse faturamento, né? Exato, porque o procedimento licitatório, ele tem suas virtudes, né? Mas você não sabe de onde vem, né? Qual é a origem, de que local esse produto vem, né? Então, muitas vezes, a riqueza fica longe da gente, né? A gente costuma dizer que não existe cidade pobre, existe dinheiro solto, né, André? Se você pegar os investimentos que a gente faz, né? O consumo que a gente tem e deixa na comunidade, isso cria um círculo virtuoso muito importante. E eu imagino que esses quase R$500 mil tem realmente, dentro da comunidade lá, feito um sucesso, né? Um impacto muito importante. O governo federal aumentou o teto, né, para que o agricultor familiar entregue de 20 para 40 mil. Então, os 15 agricultores familiares que têm DAP e licença ambiental estão sendo contemplados de forma assim, muito objetiva. Então, isso no horizonte, né, de toda a cadeia produtiva, no estado de Sergipe, que a gente sabe que são muitos municípios que produzem, é uma grande possibilidade, se abre uma avenida, por isso tem todo esse interesse de entender melhor a proposta. O senhor falou em né, 65, Socorro. Apenas 15 têm esse controle mais rígido. E aí, os outros 50 prefeitos, como é que vocês estão... Precisam se adequar, né? Esses 50, vários deles têm licença ambiental, mas eles extrapolam a renda que a agricultura familiar permite. Né? Entendi. Que o documento que acessa, né, essa política pública permite. Então, eles estão, ou seja, até os 15 estão ajudando os próprios 50, né? Porque esse produto não está indo para o mercado comum, né? Ele está indo para um mercado diferenciado. A gente precisa realmente incentivar, deixa né? o mercado livre para os outros 50. Os outros, né? Exatamente. Se eles não vendem para o mercado, alguém vai vender, né? Exato. E aí pressiona, né, a demanda e a gente tem uma oscilação de preços, né, que é um dos principais problemas da cassinocultura, né? Ela não tem um preço estável. No nosso caso, com o advento da chamada pública, então ele pratica o mesmo preço durante todo o ano. Para ficar uma concorrência aí, né, mais direta. A gente está falando de uma produção de quanto lá em Indiaroba? 600 toneladas por ano. 600. 250 trabalhadores diretamente ligados na atividade. É importantíssimo esse tema. Semana passada conversamos aqui com o Humberto Eng, que é da FEComércio, exatamente ligado a esse setor, né, de pescados. A gente estava falando sobre peixe, camarão, caranguejo, enfim. E a importância, né, do crescimento dessa produção do camarão aqui no estado de Sergipe. Ele citava Nossa Senhora do Socorro, a produção altíssima que a gente tem. E a única dificuldade que nós temos é essa questão do beneficiamento ainda, né? Que é um processo muito longo, mas que a gente já pode começar a trazer esse pontapé para a gente trazer as Vocês divisas, têm lá né? beneficiamento? Nós temos uma unidade de beneficiamento com o CIF. Então, ela fechou todo o ciclo, né? Com todo o grau de exigência que as políticas públicas governamentais exigem, né? Então, fechou o ciclo e a gente conseguiu colocar em prática. E o próximo passo nosso, Priscila, é homenagear os nossos marisqueiros, André. Fazer com que o aratu entre na merenda escolar. Que delícia. Pois é, e o até aratu porque... é sensacional. Não, dá para fazer vários, né, pratos. Você tem uma culinária vasta aí e é importante. Eu estou sem poder comer aratu nesse momento, Nossa, né? Que castigo. Mas é um castigo, né? Mas é uma delícia mesmo, porque a gente toca no beneficiamento, até porque é uma mercadoria que perde rápido, né? Você tem os prazos, isso tudo foi até explicado detalhadamente aqui no nosso programa. Então, por isso que é importante a gente ter o beneficiamento, ter o retorno para consumir também com qualidade, com todas as normas de higiene, né? Isso já é feito lá em Indiaroba. Exatamente, né? Você fecha todo o ciclo garantindo, né, às crianças, nesse caso, um consumo seguro. Olha aí, e pelo que eu estou vendo, André Barros, o prefeito de Indiaroba está trazendo essa novidade aqui, mas lá é um município que gosta de inovar, tem um pioneirismo. É verdade que vocês estão projetando, planejando um banco municipal, moeda local, é isso? A moeda aratu é uma moeda que vai circular internamente no município? Exatamente. Você é muito antenado, né, com a nossa comunidade local. Que curiosidade, hein? Exato. A gente fundou um banco municipal, né, também com essa premissa de que o dinheiro precisa circular internamente, né, e a gente tem programa social, nós temos o Bolsa Família Municipal, a gente tem o apoio para as gestantes, né, com
em seguida a sua gestação. A gente tem o Vale Gás. Então, o Banco Municipal ele vai, entre outras ações, fazer todo o pagamento desses programas sociais com o comércio local credenciado. Então, a moeda é social por quê? Porque ela é territorialmente definida, né? Só no município de Indiaroba, e ela não visa lucro. Então, a gente consegue fazer com que as taxas que são hoje cobradas pelas bandeiras tradicionais, no nosso caso, seja menor, e fortalecendo o comércio local, fazendo com que o ciclo seja virtuoso, né? A gente faz com que a gente tenha a convicção de que a ação do banco ela vai proporcionar uma geração de oportunidade e aquecimento, porque você sabe que com a pandemia houve o limite das pessoas, né? As pessoas não podiam ir para as cidades regionais, né? E, André, o nosso comércio deu uma melhorada considerável. Então, houve toda uma cobrança para que a gente instituísse ações que tentasse manter esse nível de comércio. E essa foi uma ideia. Essa foi uma ideia. E aí vocês têm como? Os empreendedores precisam aderir, eles colocam lá o que aceitam a moeda, como Exatamente. É que funciona? Essa quinta-feira, às 16 horas, no auditório da creche, a gente vai fazer uma capacitação para os nossos empreendedores. Certo. Então, ele não usa a maquininha, ele usa o celular, tem, né, o cartão Aratu, né, que os usuários, né, têm acesso, e ele faz toda a compra, a aquisição, é pré-pago, né, então a prefeitura faz a recarga, né, e o empreendedor recebe à vista, tendo um desconto de 2%, que faz com que haja um fundo, né, para ser reinvestido no empreendedorismo local, principalmente no empreendedorismo da mulher, da juventude, para que a gente tenha a manutenção desse ciclo virtuoso. A pergunta que eu faço agora, prefeito, as pessoas têm um certo temor em relação a vender para prefeituras, né? Como é que está essa relação de credibilidade aí da prefeitura de Indiaroba para com os fornecedores, né? Nós estamos no segundo mandato, né? Então, quando a gente assumiu em 2017, nós tínhamos 6 milhões de restos a pagar a fornecedor. Em 2020, a gente zera essa dívida herdada, né? E hoje a gente tem zero de dívida, né? Ou seja, elas estão dentro da receita, né? Dentro do mês, né? Corrente, né? E nesse caso específico do Banco Municipal e dos programas sociais, ele é pago antecipadamente, né? Então, nós temos hoje 450 famílias que recebem. Então, no próximo dia 10 de agosto, é feita a recarga e ela vai ao comércio local, né, a farmácia, a distribuidora de botijão, ao supermercado, mercearia. Né? E durante, né, você vê, André e Priscila, passado um ano, nós vamos ter todo um desenho por onde a comunidade circula, onde mais ela compra. Fazer um mapeamento. Vai ter condição de saber exatamente tudo, né? Exatamente. E que bom que esse grau de confiança, né, com o fornecedor melhorou, né? Porque realmente é o que o André falou, há um medo muito grande, né, de vender para as prefeituras. Como é antecipado, é pré-pago? Aí você já tem mais uma segurança e esses dois, né, são 2%, é isso? Isso. Vocês deixam para poder movimentar esse fundo e reinvestir, como nós fizemos com o Fundo de Desenvolvimento, onde a gente fez uma maratona de negócios, né? E 40 empreendimentos foram apoiados financeiramente. Olha aí. Priscila, veja, quando se quer fazer, se faz, né? É verdade. É isso que a gente tem que chamar a atenção de quem nos ouve agora. Isso. Que o setor público, ele tem jeito e tem dinheiro, né? A gente tem a convicção disso. Né? É claro que se fosse fácil, né, André, não precisava da gente. Né? É claro que isso tem que ser feito com muito planejamento, com muita dedicação e envolvimento da comunidade. Né? Não adianta apenas o gestor ter um interesse ou a comunidade ter um interesse. Quando há essa convergência, né, sem dúvida, resultados são muito importantes. Pra você ter uma ideia, se você fizer uma obra ou um serviço em Indiaroba, 1% do valor da nota fiscal ficará nesse fundo. Né? Para você ter uma ideia, só no período da pandemia nós conseguimos arrecadar 130 mil. Isso para uma cidade como a nossa, André. Vocês têm, qual é a população de Indiaroba hoje? Nós somos 20 mil habitantes. 20 mil. Né? Para uma cidade como a nossa, 130 mil é muito importante. Né? Então nós fizemos uma maratona. 75 empreendedores ou que tinham o desejo, o sonho de empreender, né, foram para o ginásio de esporte com uma consultora, né, fizeram todo um trabalho diário. No dia seguinte, especialistas tiveram acesso a esses planos de negócio e escolheram 40.
Os primeiros 10 receberam 5 mil cada, do 11º ao 20º, 3 mil cada, e do 21º ao 40º, 2.500 cada, totalizando 130 mil, que foi investido na comunidade local e nos proporcionou, Priscila e André, eu quero agradecer, né, ao Sebrae, o prêmio na categoria de inovação e sustentabilidade de primeiro lugar. Olha, parabéns. Parabéns, porque, de fato, é algo muito, muito gostoso, muito inovador, muito emocionante. Não, a sensação de dever cumprido, exato. Né, prefeito? Cartão era tudo, é brincadeira não. A gente que é prefeito, e André e Priscila sabem muito bem disso, a maior alegria é a obra entregue. Né? Exatamente. Mas quando a gente toca no coração, no sentimento das pessoas e compartilha com ela os sonhos que elas têm, chega a ser maior do que a própria obra. Isso é mais forte, é verdade. Eu queria forte. até aproveitar para saber daquele projeto, né, de uma usina solar. Vocês estão tocando isso vai ser realidade? Já conseguiram parceria privada aí? Como é que está andando? A gente fez um instrumento muito interessante, que é a participação por mobilização de interesse. Né? Você tem um determinado problema, lança para o mercado, certo. E o mercado, né, com os especialistas, as empresas especialistas, propõe solução para aquele determinado problema. Qual era o nosso problema? A gente tem 100 mil reais que a gente paga de energia elétrica nos prédios públicos, André. Unidades de educação, unidades de saúde, etc. Né? Nos prédios públicos, com exceção da iluminação pública, 100 mil reais. A gente precisava baixar esse valor, a gente precisa baixar esse valor. Então, as empresas se apresentaram, uma delas foi vencedora, né? E a gente fez o que a gente chama de edital executivo, né? Quem vai executar a parceria público-privada, ou seja, que era uma coisa que a gente achava que era para as grandes cidades, as médias cidades, as pequenas cidades podem fazer. Certo. E hoje o mercado está muito aquecido nesse sentido. E a ideia é exatamente criar uma usina que atenda aos prédios públicos. Exatamente, privada. Então nós vamos ter 20% de desconto, eu estou dizendo isso porque o contrato já foi assinado, né? Certo. Então 20% de desconto, então de 100 baixa para 80, e eles vão gerar 300 mil de excedente. Olha. E a gente participa, né, tem acesso a 10% do que eles gerarem de excedente. Então a gente cai né, grosseiramente falando, de 100 para 50 mil, uma economia de 600 mil por ano, sem falar no resultado ambiental que isso traz. Pois é, o prefeito que gosta de economizar, hein? Tudo dele é para reduzir custos e o bom é que está beneficiando a população. Né? Qual é o orçamento hoje da Prefeitura de Engenhão? Em torno de 65 milhões de reais. Né? É o orçamento. Folha leva quanto disso, prefeito? Hoje, 48, nós recebemos com 79,24%, era a maior do Estado em 2016. E aí reduziu com aposentadorias? Não? Nós reduzimos com efetividade, do ponto de vista, né, de fomentar, incentivar a aposentadoria, você sabe que tem uma resistência, né, e aumentar a arrecadação e trazer eficiência. Então, esse conjunto de ações fez com que hoje ela está em 48%. Coisa boa. Tá aí, ó. Que bom fazer esse balanço, eu estou muito feliz de ouvir aqui o prefeito Rinaldo, porque, afinal de contas, a gente fica na torcida aqui, a gente tem que melhorar, a gente tem que ter bons gestores. A gente sempre cobra, né, Estamos André? no ano eleitoral, veja, é um ano eleitoral, é um ano em que você pode escolher o gestor certo para o estado de Sergipe e, certamente, é hora de analisar as propostas e ver quem tem conteúdo a mais a ser oferecido a essa população, né? Não basta ser amigo, tem que ter conteúdo para ser governador de um estado como o estado de Sergipe, que precisa, né? Eu estive esses dias fazendo um passeio, né? Com a família, aproveitando os últimos dias de férias dos meus filhos no estado de Santa Catarina, e lhe digo, eu fiquei muito surpreso com os resultados obtidos por lá. Inclusive cidades menores, né, com uma educação de alto nível, com uma qualidade realmente muito boa. Encontrei sergipanos, né, morando lá, trabalhando lá. E a pergunta que eu fiz é: por que você veio para cá, para essa cidade, interior de Santa Catarina e tal? Eu disse: condição de trabalho, aqui tem trabalho, né? Quer dizer, então, são coisas que a gente precisa analisar. Né? E eu vi aquilo ali com muita preocupação em relação ao nosso estado. Sergipe precisa sair dessa faixa da pobreza. Agora, um estudo recente dá Sergipe com mais de 50%. Exatamente, né? Inclusive da Organização das Nações Unidas. Exatamente. Né? 48% da população sergipana vivendo em condições de pobreza, com menos de R$500 né, per capita aí por pessoa. Então, realmente, é um dado preocupante, vai ser um grande desafio para o próximo governante no nosso estado, né, com André? certeza. É óbvio que o atual governo tem feito um trabalho
impecável, tem se esforçado bastante. Aliás, do primeiro ano do governo Belivaldo, eu tenho dito isso aqui, para esse último ano agora, quanta diferença, né? Ele começou com muita preocupação, ele mesmo de cabeça quente o tempo inteiro, andou tendo até uns piripaques logo no início do governo. Graças a Deus está bem de saúde. Está bem de saúde, vem trabalhando aí. Óbvio que não é o governo ainda ideal, porque, afinal de contas, ele também recebeu uma herança. Não foi só de Jackson que eu estou falando. As pessoas acham que quando a gente fala de herança é do governo a bola anterior. De neve, né? É uma herança de anos aí que vem se acumulando, os problemas, os defeitos. E, ultimamente, a gente está vendo o governo tendo condições de fazer investimentos importantes para a população. É o que a gente espera. Belivaldo vai encerrar em 31 de dezembro, certamente com um saldo positivo. É um ponto de vista de quem olha sem paixões políticas. Né? Eu quero dar um testemunho. Né, André? Só assim, você já observa isso, porque qual é a nossa percepção, né? Priscila, como a gente tornar o pedinte em contribuinte, né? Sem afrontá-lo. Né? Para você ter uma ideia, o governo do estado, nós temos lá uma mão amiga. Então, nós temos 350 famílias que são catadoras de laranja e que na entre-safra recebem. Isso. Hoje, são R$250 por parcela, totalizando R$1.000. A gente já tem dialogado com a nossa Secretaria de Estado da Inclusão para que a gente pague ela por onde? Pelo banco, pela moeda social. E ela ficou assim, ou seja, ela tem uma sensibilidade social muito grande, né? Porque quando você recebe o cartão do Banese, né, no nosso caso, então ele pode ir para um baúba, ele pode ir para a estância, ele pode... Exatamente, né? É um cartão aberto. Pode ser usado em qualquer lugar. Na pandemia, o governo do estado também nos ajudou, fazendo com que uma renda extra chegasse até as famílias com maior número, mais vulneráveis, que é o que ele chama de cartão mais. Esse cartão também é pelo Banese. Atende ao governo do estado, mas não nos atende, né? Então, se tornou permanente, não nos atende na totalidade. Sim, né? Claro. Se tornou permanente e a gente também está dialogando. Então, você veja quantas possibilidades se abrem, né, fazendo com que, mesmo aquela família que está em segurança, ela contribua, porque os 2% vêm do empreendedor, não vem dela. Né? Mas não deixa de ser uma contribuição direta que ela faz. Claro. É verdade. Então, assim, o governo do estado realmente, né, tem nos ajudado na educação, por exemplo. Né? Nós temos uma creche, nós não somos caso isolado, né, André, infelizmente, que está lá há 11 anos paralisada. Né? E a gente não consegue desbloquear, Priscila, um sistema chamado PAR, que é o sistema que desbloqueia para que a gente tenha acesso, por exemplo, a ar-condicionado, tenha acesso a cadeiras, porque a creche está paralisada, está com, né, demanda judicial, eu não consigo fazer o destravamento, né, dependo da decisão judicial. E aí não consigo fazer a troca das carteiras, por exemplo. Né? Como é que eu sirvo camarão na alimentação escolar e meu aluno está numa carteira que não é uma carteira decente? O governador, de forma muito inteligente, né, distribuiu R$100 milhões, nós recebemos R$1,5 milhão e vamos investir na troca da mobília das nossas crianças especiais, da nossa pré-escola. Qual é a escola? Nós somos 15 escolas e vamos atender diretamente a maior escola, que são 800 alunos, e a todas as crianças especiais, a todas as crianças da pré-escola, fazendo com que elas tenham, no momento que elas mais precisam... Vocês vão recuperar, né, de uma forma geral, restaurar essas unidades de ensino. Se a gente não recebe esse aporte, a gente não conseguiria. A mesma coisa na área de transporte escolar. Né? Nós já recebemos 3 ônibus só esse ano, né, do governo do estado. Então, realmente, a gente percebe, André, que tem avanços importantes. A nossa linha verde está sendo toda reformulada, né? E a parte da Bahia é pedagiada, né? É privatizada. É bom que se diga, né? Até aproveitando esse gancho, vocês conseguiram avançar no turismo, né? Eu sei que vocês têm muitos movimentos além de Aroba, Terra Caída. Como é que está isso hoje? Ou pelo menos como é que está para o verão? Porque a gente sabe que agora no inverno dá uma parada. Mas para o verão, né? Vocês já estão se preparando? Estamos se preparando, a gente... tem a Empadinha como patrimônio, né, cultural e material do estado de Sergipe, que foi muito importante para a gente. Né? A culinária é o nosso maior atrativo, além da natureza. Né? Sim, claro. É claro que a gente tem tentado
fazer com que a nossa cidade atraia investimentos, né, Priscila? Porque, você sabe, sem o investimento privado, só o investimento público, o ciclo não fecha. Né? E a gente tem uma demanda hoje, a gente não tem, no conceito, né, do turismo, a gente não tem o turista, que é aquele que pernoita, aquele que fica 2, 3 dias. A gente tem o visitante, que é aquele que vai e volta para Aracaju. Né? E esse é o nosso maior desafio, é ter o turista, André. E aí a gente, com certeza, a gente faz uma grande abordagem do ponto de vista econômico. Né? Nós temos comunidades como Terra Caída que mais de 250 pessoas têm como principal renda o turismo. Né? Mas é aquele turismo náutico, né? As barcas, né? A culinária, o de visitação. Estamos trabalhando junto com, né, a empreendedores, junto aos órgãos ambientais, para que a gente tenha hotéis e pousadas que faria com que haja de fato o turismo. Né? Que bom. Tá certo. Prefeito. Prefeito Adinaldo Nascimento, obrigada Parabéns pela aí pelo presença trabalho, aqui, hein? Nós é que agradecemos e não cansamos né, de dizer que a sociedade ela quer esse tipo de jornalismo. Né? O jornalismo com seriedade, sem sensacionalismo, né? O jornalismo que sente prazer em dar a notícia boa. É verdade. Muito obrigado. O senhor chegou no nosso foco, né? A notícia boa, né? E quando a gente faz um elogio, como fizemos há pouco, ao atual governador, não é puxar saquismo, até porque a gente não depende do governador para nada. Nós temos um hall de clientes privados, né? Que nos mantém vivos no ar, fazendo um jornalismo sério, ético, de qualidade. Mas a gente não pode, aqui no programa, fazendo o jornalismo, deixar de reconhecer que esses 3 anos finais, né, do governo atual são 3 anos pródigos em boas notícias e a gente tem que trazer. Eu já dizia antes, né, em outras emissoras, eu vou repetir, o Estado é uma máquina paquidérmica, pesada. As notícias ruins, elas se proliferam a todo instante. Na administração pública, o senhor é administrador público, a notícia ruim toda hora está acontecendo. Né? Então, o que é que nos cabe aqui? É tentar buscar o que há de bom, o que está acontecendo de bom, em paralelo, porque certamente tem coisa boa acontecendo e a gente tem que começar a olhar de forma mais positiva para essas coisas boas. Né? Eu recebo zap aqui de todo mundo e fico feliz em receber. Né? Mas eu vejo assim que algumas críticas são pesadas, são críticas duras ao governo de Sergipe, quando, na verdade, tem que se analisar um passado recente e a situação de hoje em diversos setores. Né? Então, a gente respeita a opinião de todo mundo, mas a gente também não pode deixar, né, de fazer aqui o jornalismo que tem que ser feito, apontando, obviamente, as coisas ruins, tentando buscar, né, junto com o serviço público, com o governo, a solução para os problemas, mas, ao mesmo tempo, apontando também as coisas boas. E em Indiaroba, eu sei que tem problema em Indiaroba. Sim. Né? Deixa eu aproveitar até esse gancho, porque é uma chuva de mensagens aqui, para a gente fechar realmente esse bate-papo, porque tem gente aqui pedindo solução para o povoado Preguiça. Tem alguma novidade? O pessoal dizendo que está vivendo na lama, ainda tem muitas ruas onde não foram asfaltadas. A gente tem no povoado Preguiça em torno de 3 quilômetros. Certo. Né? Já pavimentamos mais de 1 quilômetro. Certo. E agora, em agosto, a gente faz uma nova licitação para pavimentar mais ruas na Preguiça de Baixo. Certo. A gente está falando de uma comunidade que já foi a sede do município de Indiaroba, uma comunidade que tem belezas naturais extraordinárias, mas até o nosso mandato não tinha 1 metro quadrado de pavimentação. Então, nós somos 50 comunidades, André. A gente precisa chegar a todos. Nós recebemos 20 comunidades sem água. Então, há uma demanda muito grande e a gente teve em loco a semana passada, no sábado passado, lá na Preguiça, e me comprometo aqui com a nossa querida moradora, que a Preguiça vai ficar mais linda ainda. Nós vamos fazer mais pavimentação na Preguiça de Baixo, licitando com a permissão de Deus no mês de agosto. Pois é, e também na área da saúde, se tem alguma possibilidade de colocar algum posto fixo de saúde, principalmente para a saúde da mulher, exames de lâmina. Um abraço aqui para José dos Santos, que é nosso ouvinte de lá de Indiaroba. Que maravilha. A gente tem trabalhado para aumentar a nossa capacidade de especialidades. Nós somos uma cidade de 20 mil habitantes, estamos a 30 quilômetros da cidade regional, né, ou seja, aqui tem a média e alta complexidade, né, junto com Aracaju. A gente tem que ter muito cuidado para a gente não querer fazer o que não é
o nosso apoio. Então, por exemplo, você tem uma ideia, a média e alta complexidade, que aí eu poderia ter especialidades, eu recebo 300 mil por ano, André, 25 mil por mês. Enquanto que a atenção básica, eu posso receber, e quero agradecer à senadora Maria do Carmo, ao deputado federal Fábio Reis, eu posso receber 2,5 milhões. Então, o que é que o sistema de saúde está me dizendo? Faça bem a atenção básica. Sim. Então, nós temos 6 ambulâncias, 6 equipes de saúde da família, 5 equipes de saúde bucal, né, para que a gente possa fortalecer a saúde básica, que é a prevenção. Exatamente, né? O primeiro atendimento. Mas a gente tem hoje psiquiatra, a gente tem psicólogo, a gente tem pediatra, né? Ou seja, a gente está trabalhando para melhorar as especialidades, mas tendo cuidado, né, de ser do compasso do nosso orçamento, para que a gente não comprometa. E outra coisa, e aí vem a observação feita pelo prefeito, né? A 20 quilômetros você tem uma estrutura que foi montada e é a regra do jogo, né? É a regra. Quer dizer, cada cidade, exatamente, você tem a regionalização, e aí não é porque Estância é uma cidade mais importante do que Indiaroba, não é isso. É porque dentro do processo das divisões de tarefas de deveres, habitantes, né? Então não tem jeito. Tem que submeter a isso. Muito bem. Perfeito, mais uma vez, obrigado. Obrigada. Um abraço para todo mundo que está acompanhando. Ó, o Márcio Carioca, taxista de Indiaroba. Eita, Carioca. Olha, a Adelma de Indiaroba, Jonathan Barros também, que é taxista lá em Indiaroba. Barros já nasce bom, viu, Priscila? Ó, tá vendo aí? Paulinho Villanova também. Esse aí eu conheço bem. Meu viu? Deus, Paulinho convida sempre pra gente ir lá almoçar lá em prefeito em Indiaroba. Me leva, André, me leva. Diz que os almoços de Paulinho são maravilhosos, né? E eu não fui ainda, mas estou Vamos lá, já me leva, hein? Carlinhos Garcês também, orgulho de viver aqui. Venham visitar Indiaroba. A gente vai, Carlinhos, obrigada. A audiência lá em cima, hein, André? Obrigada, gente, pelo carinho, tá? Obrigada, prefeito. Boa sorte, boa jornada. Prefeito, um abração, parabéns, viu?